Louvado seja Deus. E o povo que vai para o céu dá um glória a Deus aí bem alto. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agradeço a presença de cada um dos irmãos que em plena segunda-feira, está de novo na casa do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você, não há outro lugar melhor do que este para nós estarmos nesta noite. Poderíamos estar em outro lugar se não houvesse o compromisso com a casa do Senhor. Mas eu tenho certeza que por melhor que fosse esse lugar, até mesmo o mais íntimo da nossa casa, nesta noite não nos daria os frutos espirituais que nós vamos colher nesta noite aqui. Amém? Poderíamos estar em outro lugar, até também felizes, colhendo algum tipo de fruto bom para as nossas vidas. Mas o melhor dos frutos nesta noite nós vamos colher aqui na casa do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E nós vamos dar início, então, amados, a este, eu diria, estudo, porque santificação é uma doutrina da palavra do Senhor. Então nós não vamos nos basear numa história bíblica, num acontecimento, para extrair dela alguma lição, alguma aplicação para as nossas vidas, práticas, como normalmente a gente faz numa ministração, numa pregação de palavra. Mas esta semana eu tenho a impressão que nós vamos ter um tom mais de ensino, porque santificação, ela será esclarecida através de um estudo metódico, sistemático, baseado numa apostila que foi criada, amém? Para esse fim. Então nós vamos ler bastante a palavra de Deus, nós vamos procurar dar aqui um tom de ensino. Então que você, peça ao Espírito Santo agora, que você compreenda através do aprendizado, que você seja impactado por aprender, amém, amados? Esse princípio maravilhoso e que é fundamental para que o crente sobreviva neste mundo, sendo luz do mundo e sal da terra. Amém? Então feche os seus olhos agora, comece a clamar a Deus, peça a Deus a fim de que Ele me use como um professor agora, um mestre. Amém, amados? E que esse dom possa se manifestar agora na minha vida e você também possa ter alargado o teu entendimento nesta noite. Senhor, nós oramos assim, ó Pai, buscando a face do Altíssimo, ó Deus, porque de lá, ó Deus, vem todo o suprimento, porque do trono celestial se manifesta em nossas vidas todos os recursos, Senhor, sobretudo espirituais, para que vivamos e prossigamos vivendo, Senhor, nesta vida, ó Deus, como um tabernáculo, onde, Senhor, a Tua glória, a Tua manifestação, ó Deus, acontece, e assim, Senhor, possamos produzir frutos de santidade. Assim oramos, usa a minha vida, Senhor, que eu possa não falar de mim, nem através do que eu tenho, mas, Senhor, que seja o Teu Espírito falando por mim, ensinando-nos, Senhor, agora, ó Deus, com profundidade, ó Pai, aquilo que está proposto em nosso coração nesta noite. Assim nós oramos, repreende todo mal, Senhor, repreende todo aquele que vem para roubar, matar e destruir, ó Deus, e que haja neste lugar uma proteção espiritual, e que aqui, Senhor, fiquem a Tua palavra, ó Deus, os ouvintes crédulos, ó Deus amado, a minha vida como instrumento Teu, ou os Teus santos anjos, ó Pai, que tudo aquilo que foi enviado do inferno seja repreendido e lançado fora deste lugar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-me autoridade neste momento para falar de Tua palavra. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Abre comigo a palavra do Senhor lá no livro de 1 Tessalonicenses. Amém? Tessalonicenses, a gente troca às vezes o L pelo N nesse nome, a gente às vezes fala Tessalonicenses, mas não é Tessalonicenses, é Tessalonicenses, amém? Porque a cidade era chamada de Tessalônica. Louvado seja Deus. Abriu aí? Tessalonicenses, capítulo de número 3, eu quero ler com os irmãos a partir do verso de número 11, mesmo assentados, mas com reverência à leitura, e já prestando bastante atenção, porque está impregnado aqui desta doutrina de santidade, de santificação. Veja aqui, ó. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus, nosso Senhor, nos dirijam o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações
confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos por intermédio do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? E aí termina este versículo com alguma instrução que diz que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E aí por diante a palavra do Senhor mostrando um campo, uma área da vida muito importante, que é a área moral, amém? Em que nós devemos nos portar com santificação. Mas eu quero aqui já usar esta palavra, esta introdução, para chamar a atenção dos irmãos, que quando o assunto da palavra de Deus é santificação, está sempre em evidência crescimento. Amém, amados? Não somente manter o que se tem, mas acima disso, buscar sempre o aumento. Se nós olharmos aqui, nesses poucos versículos que a gente leu, a gente vai encontrar palavras aqui como, olha, no verso 12, faça crescer, amém? Olha aqui mais outra coisa, ó, a fim de que sejam os vossos corações confirmados, no verso 13, em santidade, confirmados em santidade. Olha que coisa aqui, ó. Também, olha, no verso 1 do capítulo 4, lá no finalzinho do versículo, continueis progredindo cada vez mais. O início do verso 2, porque estáis inteirados. Então, amados, veja que quando se trata de doutrina de santificação, num estado de santidade, a palavra de Deus sempre procurará mostrar, junto com ela, uma ação de crescimento. Não é, então, uma doutrina que a gente aprende, que a gente conhece e guarda como conhecimento. Então, amados, santidade, ao contrário disso, santificação, ao contrário disso, é um ensinamento que nós obtemos, uma compreensão espiritual que adquirimos e que deve começar a se manifestar de forma concreta, de forma a que cresça na medida em que nós vivemos, na medida em que nós vamos vivendo, envelhecendo, a santificação, a santidade esteja se manifestando de forma operante, de forma progressiva, consolidada, a fim de que ela seja então contínuo, manifestando nosso sangue de Jesus, e que recebeu o selo do Espírito Santo para testemunho desta salvação, certificação desta salvação. Somente este pode, através dos seus atos diários, dia a dia, queridos, aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia, amém? Com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, lá na faculdade, na escola, na vizinhança, quando estamos sozinhos, longe dos olhos de outras pessoas, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, realizamos, pensamos, os nossos desejos, as nossas opções, as nossas orientações, elas demonstram o nosso estado. Então, estado, queridos, ou se está ou não se está. Não existe como ser meio santo, não existe como ser 75% santo. Nós não podemos avaliar desta forma. Então, santidade não se avalia em percentual, não há como. Santidade se avalia como um comportamento, através de um estado interior de vida, e aí nós vamos entender como isso acontece. Então entenda, santidade é o estado de ser santo, amém? Então fala comigo assim, santidade é o estado de ser santo, amém? Deu para entender? E santificação, deixa eu te dizer o que é santificação, é o processo de se tornar santo, amém? É o processo de se tornar santo. Enquanto santidade é o estado de ser santo, santificação é o processo que acontece em nossas vidas,
que nos leva, então, a esse estado. Amém? Então, o objetivo é a santidade. A santificação é, então, esse monte de acontecimento nas nossas vidas, né? Então, que vai nos levar até a esse estado e nos manter lá e nos fazer continuamente estar lá. Amém? Então, santificação é esse processo. E santidade é o estado de ser santo. Amém? Então, isto é algo que nós devemos entender. Glória a Deus. Deixa eu te falar, então, o que significa, não o que significa, mas o termo original grego de santificação é uma palavra mais ou menos assim, ó, agiasmos, amém? Com H. Que tem o seguinte conceito, santificação. Então, a palavra agiasmos no grego significa santificação, isso aqui só em nível de detalhe, tá? De informação. E existe um verbo, que é o verbo agiaso, no grego, que então é o verbo santificar. Então, amados, santificação não é só um substantivo, né, mas também gera, né, um verbo, então, uma ação que é o santificar. Amém, amados? Então, não é um substantivo, não é um nome. Não vamos colocar assim, ó, aquele que é santo, não é santo por receber um nome, por ter uma nomenclatura. Aquele é um santo. Não. O nome santificação gera e tem que gerar na vida da pessoa, ação, que é o verbo, que é, então, o de se santificar. Amém, amados? Glória a Deus. Então, muitas vezes, o crente, ele corre o risco de se acostumar ou de permitir com que a sua mente e o seu coração aceite apenas uma nomenclatura, apenas um título. Por trás de cada título, por trás de cada nomenclatura, sempre haverá uma necessidade de expressão daquilo. Amém? Então, a pessoa, ela é bondosa, não porque o nome, não porque ela foi taxada por aquilo, porque os seus atos, na realidade, atraíram para si aquele conceito por parte das pessoas. Ora, aquela pessoa ali, ela é bondosa, mas por quê? Porque as pessoas veem na vida daquela pessoa a bondade manifesta, expressa no dia a dia, através de atitudes, através de ações concretas de bondade. Então, santificação, amados, será e deverá ser gerado e reconhecido na tua vida, na minha vida e na vida de qualquer crente, na medida em que as pessoas olham, nos avaliam e entendem frutos, manifestações de santificação. Amém? Então aí nós podemos dizer que nós estamos andando em santidade. Quando, na realidade, olhos percebem, pessoas percebem em nós valores espirituais de santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora deixa eu te dar um conceito de santificação. Olha, dar ou reconhecer por venerável. O que você entende por venerável? Uma pessoa venerável. Pode alguém dizer bem alto aí, vamos participar. Alguém que é respeitável. Amém? Então assim, ó, dar ou reconhecer por alguém respeitável. Amados, não há como alguém na face da terra ser reconhecido por ser santo, se por detrás dessa pessoa não existirem valores respeitáveis. Agora eu te pergunto, as pessoas te respeitam? E nos diversos âmbitos, nas diversas áreas da tua vida, onde quer que você haja e atue, e lógico que aqui a gente também não quer ser radical, a ponto de achar que em todo o tempo da nossa vida, 100% as pessoas nos respeitam. Há momentos em que as pessoas nos faltam por respeito, Até porque tem gente por aí sem educação. E, de repente, faltam com respeito por agressão, por violência, Não é esse tipo de respeito. Mas eu quero te perguntar assim, ó, como homem, você é respeitado? Como mulher, você é respeitada? Como um jovem, você é respeitado? Mas, sobretudo,
respeitam na tua vida os valores espirituais que você demonstra ter? Então deixa eu dar um exemplo prático. Né? Então tem lá um monte de menina e menino na classe. E aquele monte de menino e menina na classe só tem uma menina que é crente. É serva do Senhor. Então assim, olha, os meninos, né, que hoje estão muito assanhados e sempre foram assanhados, o menino sempre foi assanhado. Tem os mais tímidos, os assanhados mais tímidos e os assanhados mais saidinhos. Mas todos os meninos sempre foram muito assanhados. Né? Então assim, ó, a classe cheia de meninas e uma delas só é crente. O respeito se manifestaria dessa seguinte forma: 99,9% das meninas da classe seriam abordadas pelos meninos safadinhos de uma forma muito esculachada, de uma forma muito, vamos dizer assim, vulgar, maliciosa. Porém, aquela menina crente e serva do Senhor é a única ET estranha e que parece que tem algo na sua vida, e tem de fato, algo que impede ela de ser abordada da mesma forma maliciosa, né? Sem vergonha, que os outros meninos realizam na vida das outras, e aquela é a única que tem, de uma certa forma, maior respeito. Amém? É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Eu usei o exemplo de menino, de uma menina, mas poderia ser outros exemplos. Então assim, o crente que trabalha numa empresa, né, é o único que não é abordado, né, na sexta-feira para um happy hour, porque respeitam aquele homem. Uma mulher crente casada é a única que não recebe cantadas do chefe, porque a vida dela denota, né, respeito. Ela é venerada, né, diante dos seus colegas de trabalho. Então, amados, não há como a gente manter o estado de santidade na nossa vida se na prática, né, esses valores espirituais são desrespeitados pelos que vivem neste mundo. Se nos abordam para fazer as mesmas piadas que fazem com ímpios, se nos convidam para ir nos mesmos lugares que os ímpios são convidados, se eles perguntam se a gente conhece as músicas, né, que os ímpios também conhecem. Enfim, se nós somos visitados, se nós somos requeridos, se nós somos convidados, se nós somos abordados com os mesmos assuntos, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades, com os mesmos convites que o resto do mundo é convidado, nós estamos com alguma porta aberta na nossa vida, chamada desrespeito por aquilo que nós somos diante de Deus e diante dos homens. Você está entendendo isso? Então, santificação é o processo que torna você blindado contra todas as sugestões deste mundo. Convidam todo mundo, menos você. Contam a piada para todo mundo, menos para você. Já aconteceu isso? Eu trabalhava numa empresa que tinha lá pelo menos uns 4 ou 5 piadistas, e eles eram bons. Lá na sala que eu trabalhava. E você sabe que piadista que conta, né, que é bem conceituado nesse mundo, é piadista que conta piada só suja, né? Que tem um cunho imoral, né? Que tem um cunho aí, sexual e aquela coisa toda. Então era engraçado, queridos. E os caras estavam lá numa rodinha, aquela tal roda de escarnecedores. E muitas vezes eu chegava ali, os caras, ih, sujou. E aí paravam de rir, paravam de contar piada. Parecia que eu era o cara chato, parecia que eu era o cara que incomodava. Mas você sabe de uma coisa? Todas as vezes que isso acontecia, o Espírito Santo, sabe, fazia no meu coração algo maravilhoso, se manifestar uma alegria espiritual de que aquilo que eu tinha na minha vida, sabe, trazia respeito e desfazia roda de escarnecedor. A santidade na tua vida, o respeito, sabe, aquilo que te torna venerável entre os homens, não somente, sabe, impedirá que essas coisas mundanas se manifestem na tua vida, como também desfará na vida do ímpio aquilo que está consumindo os seus corações. Quando você chega num lugar, a santidade, o estado de santo na tua vida, desfará as obras da carne. Desfarão as obras da carne. Você crê nisso? Amém? Louvado seja Deus. Onde você estiver, o assunto tem que ser,
Se não sério, ele tem que ser um assunto responsável. Onde você estiver, aquilo que é mundano, aquilo que é carnal, aquilo que é desaprovado, tem que parar imediatamente. Porque senão isso estará denotando desrespeito por aquilo que você é. Onde você chega, os copos que contêm álcool, eles têm que parar imediatamente de acontecer, sabe, de se manifestar. As fumaças dos cigarros acesos terão que ser dissipados. Você e eu, com o estado de santidade, sabe, que esteja realmente, que esteja em sintonia com o Espírito de Deus, gerará um poder tal neste mundo, que onde nós chegarmos, aquilo que não é santo vai ter que ir embora. Você está entendendo isso? Então entenda esse conceito e faça uma revisão de você mesmo. De você mesmo. E aí, busque esse poder, essa capacitação espiritual de as pessoas começarem a te respeitar mais por aquilo que você crê, por aquilo que você professa, porque você é o representante dos céus nesta terra. Amém? Olha só o que mais. Honrar, Então, esse termo, santificação e santidade, também tem a ver com honra. Então, são os tais procedimentos nesta terra que nos gerarão honra por onde quer que passemos. Amém? Então, a falta de honra em alguma área da vida do crente pode estar mostrando que a santidade, a santificação, que é o processo que nos leva ao estado de santidade, ela pode estar sofrendo algum dano. A desonra. O que você entende por desonra? Alguém aí diga uma só palavra que faz você compreender, que você entende quando a gente fala assim, honra ou desonra. O que é honra? Na tua cabeça. Fale aí bem alto, sem medo de errar. A pastora falou reconhecimento. O que mais? O que você entende por honra? Pelo menos mais uma vozinha corajosa para ajudar a gente. O que você entende, Bruninha, você falou aí? Tem a ver também com respeito, né? O que você falou mesmo, pastora? Reconhecimento. Quem concorda? O que mais? O que você acha, Celso? O que significa, senhor? Qual é o conceito de honra? Tem a ver com isso também, que a pastora disse? Reconhecida. A base o quê? Alguém falou também aprovação. Então, amados, nós vamos entendendo um pouco mesmo do que é honra. Na realidade, amados, honra é um reconhecimento mesmo por aquilo que se vê na vida daquela pessoa, de forma transparente, de forma inequívoca. Quando você olha, você tem certeza que aquela pessoa é aquilo que ela diz ser. Então, honra, amados, é um resultado direto de um estado de santidade na vida do crente, amados, onde ele realmente é aquilo que ele diz ser e aquilo que ele pensa ser a respeito de si mesmo. Porque, amados, aquilo que opera o engano neste mundo, opera também muitas vezes engano na vida do crente. E muitas vezes nós pensamos ser algo e na realidade, amados, nós não somos. Porque nós somos exatamente aquilo que nós expressamos, aquilo que nós reagimos diante de uma ação na vida. Então, honra, amados, é, na realidade, um reconhecimento, tanto de homens quanto de Deus, por aquilo que nós verdadeiramente somos e fazemos. E que tem a ver com convicção, e tem a ver com posicionamento. Quando, queridos, um homem, um ímpio nessa terra, olha um crente nessa terra, realmente resoluto, sabe, que age segundo aquilo que ele diz ser, que tem atitudes, palavras, expressões e até se veste em conformidade com aquilo que ele diz ser, que ele diz acreditar, eu vou te dizer uma coisa, esta pessoa tem honra por onde quer que ela esteja. Onde quer que ela esteja. Então, honra, queridos, é uma expressão de santidade. Avalie a tua vida como eu também estou avaliando. Eu realmente faço aquilo que eu penso. Eu realmente sou aquilo que eu penso ser. E pior, ou melhor, eu sou realmente aquilo ou aquela pessoa que as pessoas pensam que eu sou. Como pastor,
Eu realmente sou aquilo que as pessoas pensam de mim e até idealizam a respeito de mim? Você, como crente, como marido, como esposa, como filho, como jovem crente, você realmente é aquilo que você diz ou pensa ser? Então, amados, isso tem a ver com honra. Então é uma avaliação, e santificação é um processo que nos leva a realmente ser, na prática, aquilo que a gente pensa ser o correto. Aquilo que a gente imagina e quer ser. E aquilo que as pessoas olham para a gente e imaginam da gente. Ou seja, a gente não é uma fachada bonita por fora e por dentro a gente é alguém, né, completamente diferente daquilo que a fachada sugestiona. Então, às vezes, queridos, nós entramos num lugar, numa loja, atraídos pela fachada. As empresas hoje gastam muito dinheiro construindo belas fachadas, com luzes, com muita cor, com neon, com cores fortes, prateados, dourados, tudo com o intuito de atrair as pessoas para dentro dela. Porém, lá dentro, muitas vezes, é exercido o engano. Então, há uma fachada, por exemplo, que diz sensacionais preços, descontos maravilhosos e placas e luminosos que atraem o olhar do consumidor. E ele entra por causa daquela fachada ali. E quando ele vai começar a analisar aquilo que está sendo vendido lá e os seus preços, se percebe que ali, na realidade, está sendo gerado um engano. Amados, nós temos que ter a fachada de Cristo em nossas vidas, amém? Mas nós temos que ter, principalmente, um interior parecido também com o interior de Cristo. O que hoje nós vemos é uma geração que quer ter a fachada de Cristo, mas o interior, ele não permanece santo como é o interior de Cristo. E aí nós estamos falando de personalidade, nós estamos falando de caráter, nós estamos falando de temperamento. Então o processo de santificação tem que tornar você uma fachada linda, uma expressão de Cristo. Quando as pessoas olharem para a tua figura, verem Cristo, mas principalmente quando elas entrarem dentro do teu coração, encontrarem também um interior cheio da presença de Cristo, no formato de Cristo, com o cheiro de Cristo, com os desejos de Cristo, com os sonhos de Cristo, com as emoções de Cristo. Amém, queridos? Porque muitas vezes podemos ser belas fachadas e escolhidas a dedo por aquilo que somos por fora. Mas quando nós entramos para dentro daquilo, ou quando projetamos a nossa vida e pessoas entram dentro da gente, simbolizando então, confiando na gente um ministério, confiando para a gente algo de suma importância dentro de uma obra de Deus, aquilo que está dentro não é compatível com aquilo que está fora, então haverá problemas. Há pessoas que muitas vezes almejam coisas e capricham na fachada, mas não mantêm o interior santificado. E no final das contas, tudo o que se fizer por Cristo e para Cristo neste mundo, não contará apenas com aquilo que é externo, isso não vale nada. Mas na hora da briga, na hora da guerra, o que conta é o que está lá dentro do coração do homem. É isso que assusta o diabo. É isto que destrói sofismas, conselhos malignos. É isso que desmantela os planos do diabo. Não é a roupa do crente, não é o cabelo do crente, não é a fachada do crente, não é a bela compostura, não é o bom posicionamento exterior, mas é um coração cheio da presença do Espírito Santo de Deus. É isso que acaba com as obras do inferno. Amém? Glória a Deus. Ter uma boa fachada é importante, mas principalmente ter o interior mais bonito e bem decorado do que aquilo que está por fora. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu te falar mais uma coisa. Santificação, separar de coisas profanas e dedicar a Deus. Então aí entra o conceito daquilo que é separação. Santificação tem a ver com separação também.
Não é só isso, como a gente está vendo aqui, mas inclusive isso. Separar, mas não somente separar daquilo que é profano, mas pegar aquilo que foi separado do que é profano e consagrar isso a Deus. É anátema. É aquilo que a Bíblia no Velho Testamento chamava de anátema. Tirado do mundo e consagrado a Deus. Todas as vezes que você tira o dízimo do teu salário, você o separa, mas aí você faz o quê? Você o consagra a Deus. Amém? Então, amados, é necessário que tudo na nossa vida obedeça também esta ordem. Separar do profano, o profano é o mundo, e consagrar a Deus. O meu casamento, ele tem que ser separado dos casamentos do mundo. Na sua forma de ser, na sua forma de se manifestar, nos seus desejos, nas suas inclinações. A minha relação conjugal, ela não tem que ser semelhante à do mundo. Mas não só isso, ela não tem que obedecer à ordem do mundo. E principalmente, ela tem que ser consagrada a Deus. E isso só se faz através de uma vida conjugal cheia da presença de Deus. Buscando incessantemente os dois, a presença de Deus, os valores de Deus. Enfim, tudo que a gente pode imaginar na nossa vida, ela tem que ser removido, tirado do meio do profano. Profano é tudo aquilo que não é santo. Amém? Tudo aquilo que não pertence a Deus. E mais, consagrado então ao Senhor. É buscar a vontade do Senhor. É buscar o centro da vontade de Deus para tudo aquilo que a gente vai fazer. Amém? Então o crente, ele tem que enriquecer? Tem, mas não nos moldes do mundo. O crente tem que ter saúde? Tem, mas não segundo o molde do mundo. O crente tem que ser feliz? Tem, mas não segundo o molde, que a felicidade do mundo é forjado. É tirar desse molde e entregar para o molde do Senhor. E isso é uma coisa muito louca. Mas é algo que Deus espera de nós. Faz parte do processo de santificação. Amém? Tudo aquilo que o crente conquista e faz dentro dos moldes do mundo pode durar um tempo. Mas, queridos, entenda, durará um tempo, 2 tempos ou até 3 tempos. Mas chegará um momento em que aquela separação não houve, em que a consagração não houve, em que a remoção do que é profano não houve. Sabe, se plantou na terra e na vinhateira do mundo, se colheu e comeu até frutos daquilo, mas chegará um tempo em que aqueles frutos se manifestarão como o fruto do mundo se manifesta. Então, amados, entenda, na tua área emocional, na tua área conjugal, na tua área ministerial, na tua área profissional financeira, não se permita, agir segundo o molde do mundo. Tira do que é profano e consagra a Deus. Consagrar a Deus é viver segundo a vontade de Deus naquela área da minha vida. Amém? Glória a Deus. E a prática você tem que entender e aplicar na tua vida. E último, consagrar e purificar. Que tem a ver então com esse processo de santificação. Santificação é tornar limpo. É tornar puro. Ora, não se torna limpo e nem se torna puro aquilo que um dia não esteve sujo, não esteve comprometido com sujeira ou com algo não aprovado por Deus. Então, daí o entendimento de que santificação é um processo. Nem sempre, amados, a gente é convencido no nosso coração a respeito de coisas que nós praticamos e que ainda são sujos. E aí, como crentes, às vezes no altar, vivemos anos a fio com alguma espécie, parece dura a palavra, sujeira, mas, amados, convivemos com sujeira o tempo todo. Sujeira faz parte da nossa vida, eu que o diga, trabalho com isso, Então, a dona de casa que o diga, trabalha todo dia com isso. A gente às vezes fala, sujeira parece ser uma coisa tão forte, tão assim, até ofensiva, mas não. Amado, sujeira está em todo o tempo. A gente passa o dedo, limpa, daqui a pouco tem sujeira. Mas, amados, então nós não temos que ter medo de usar certos simbolismos para aplicar verdades espirituais, porque a verdade encontrada é o maior tesouro que a gente pode ter na nossa vida.
Amém? Então assim, muitas vezes nós vivemos um tempo enorme na nossa vida, com alguma espécie de sujeira dentro do coração. E nós não somos convencidos daquilo. E eu vou te dizer uma coisa, a gente só abre mão daquilo no momento que nós fomos convencidos. Nós somos convencidos de muitas coisas na vida, mas às vezes há áreas das nossas vidas que nem o Espírito de Deus consegue entrar. E a gente vai convivendo com aquilo. No seio familiar, vai convivendo aquilo, na vida financeira, vai trazendo aquilo, muitas vezes para dentro do altar, em cima do altar, vai ministrando, e muitas vezes até sendo usados por Deus. Mas a verdade é que Deus, quando olha, encontra ali algo que precisa ser limpo. E o processo de santificação, amados, ele é tão tremendo, é um mergulho profundo no nosso próprio eu, a fim de permitir-nos encontrar coisas que lá no fundo não estão agradando a Deus de forma nenhuma. E a gente às vezes não consegue se convencer daquilo. Então a gente às vezes continua achando que fazer aquilo não tem nada a ver. Deus nem se importa com isso. Deus não nem está vendo bem da verdade. Deus está mais preocupado com outras coisas. Mentira. O Senhor está absolutamente preocupado com todos os detalhes, principalmente com os mínimos detalhes de nossas vidas. É aquele conceito que a gente muitas vezes ouve. O que nos faz tropeçar, que não são as grandes rochas. Você já tropeçou numa rocha? Não dá, né? Nem que a gente queira. A testa não deixa, né? Porque antes de eu tropeçar, a testa já bateu. Para os mais barrigudos, a barriga já encostou, né? Ninguém tropeça numa rocha. A gente tropeça numa pedrinha. A gente tropeça em algo menor, em que não se vê, não se percebe. E é ali que, na realidade, o inimigo trabalha. De fato, nós estamos limpos, nós estamos lavados, nós estamos regenerados pelo poder de Deus na nossa vida. A operação de Cristo na cruz, a ressurreição dele da morte, o envio do seu Espírito como selo de Deus na nossa vida, trabalhou a regeneração. Mas agora, amados, precisamos trabalhar os detalhes da nossa existência. Os minutos das nossas vidas. Os momentos que estamos sozinhos, os canais de televisão preferidos, os sites da internet que acessamos, os vacilos pequenos na fala, na ira, na discórdia, naquilo que muitas vezes, amados, está em nós, mas ainda não fomos convencidos de que aquilo não pode permanecer ali na nossa vida. A Bíblia está cheia de exemplos como esse. Coisas que deveriam estar no altar de Deus, estavam muitas vezes na tenda do homem. Coisas que deveriam estar consagradas a Deus, entregues a Deus, e não somente aquelas coisas que honram a Deus, mas principalmente, queridos, aquelas coisas das quais Deus quer ser Senhor, ou seja, consagrando completamente a nossa vida, os nossos defeitos, as nossas limitações, o nosso pecado, levando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Um exemplo disso é Acã, não é isso? Quando Israel destruiu ali aquela cidade chamada Ai, olha, com facilidade, uma cidadezinha fortificada, mas quem era Ai? Diante de um povo cheio do poder de Deus, ao seu favor, Israel chegou em Canaã atropelando, passando por cima, sabe, como um trator pesado sobre os seus inimigos. Mas logo de cara se manifestou algo desse tipo. Aquele homem viu alguns objetos. E ele se perguntou, mas quem verá? O que era mesmo? Era uma capa? Não é isso? O que mais? Umas barrinhas, né? Uns objetos de ouro, uma capa e tinha mais uma coisa. Eram 3 objetos, né, pastor? Bom, a gente lê, a gente fala tanto e às vezes na hora esquece. Mas, enfim, alguns objetos valiosos, mas que não deveriam ser dele. Eram de Deus, era anátema, era maldito para o homem e bendito para Deus. E a palavra diz que vendo ele colocou os olhos naquilo, cobiçou, desejou. Deus não está vendo, a esposa não está vendo, os filhos não estão vendo, o pastor não está vendo, o irmão em Cristo não está vendo, o chefe não está vendo. E aí então a palavra do Senhor diz que ele pega aquilo, leva para sua tenda e enterra.
Quem disse que Deus não viu? Em meio a monturos, a gemidos de dor dos derrotados, em meio a lágrimas daqueles que perderam, em meio a vivas de júbilo dos que ganharam, amados, Deus viu a capa, Deus viu os objetos pequenos de ouro, e Deus fez com que os homens enxergassem aquilo que ele já estava vendo antes. Porque a palavra de Deus diz que caiu sorte sobre todo Israel. Então foi caindo primeiro a sorte na tribo qual o homem pertencia. Você já imaginou o aperto de Acã? Quando começou esse sorteio? Ele descobriu a tribo, mas agora não vai descobrir a família, é muita gente. Aí descobriu-se o clã. Agora foi afunilando, descobriu-se a família. E agora descobriu-se a tenda da família. Foram lá desenterrar e acharam. Lá estava aquilo que era objeto do desejo daquele homem. Tão pequeno, tão escondido, tão sem haver. Os olhos do Senhor cravados naquilo. Deus não estava vendo a vitória, Deus não estava recebendo a adoração, Deus não estava recebendo os louvores de Israel, Deus não estava vendo os corações cheios de júbilo, Deus não estava vendo as espadas desembainhadas glorificando a vitória, Deus estava vendo o anátema que estava escondido. Às vezes, amados, levantamos as mãos e adoramos a Deus, levantamos as vozes e glorificamos ao Senhor, sabe, queridos, muitas vezes choramos na presença de Deus, quando muitas vezes Deus não está vendo isso. Deus está vendo o anátema enterrado no profundo do ser. Que pode ser tantas coisas nas nossas vidas, queridos. Santificação é o processo pelo qual Deus vai desvendando os mistérios da nossa existência, tirando as mágoas mais profundas e antigas, sarando as feridas mais profundas e chaguentas, sabe, estancando as feridas de onde jorram rios de sangue. Santificação é o processo que vai curando o nosso interior. Amém? Diga bem alto, santificação é um processo que cura o mais profundo do meu ser. Você está entendendo isso? Aplica para a tua vida e vai ser uma grande bênção. Então, amados, essa semana a gente vai estar vendo tudo isso. Olha que coisa maravilhosa. Tenho 15 minutinhos, dá tempo para te explicar. 2 momentos da santificação. Um que dependeu completamente de Deus e um momento em que eu e você somos fundamentais para que santificação se manifeste nas nossas vidas. Então, santificação é uma doutrina que também tem a ver com o passado. É um sentido em que o povo salvo, né, ele foi santificado já. E isso é um processo definitivo de nossas vidas. Então, deixa eu te falar um pouquinho dessa natureza. Primeiro, consagração. Nós falamos agora há pouco que santificação, ela, né, tem a ver com consagrar. Né? Com sagrar, oferecer com exclusividade. Né? Consagrar. É oferecer com exclusividade. Né? Então diz assim, o crente, ele foi consagrado ou dedicado ao serviço de Deus. E a gente encontra um tipo disso na santificação, lá do tabernáculo, lá no Velho Testamento, com todos os seus pertences e equipamentos que ele continha. Abre lá comigo, para a gente entender o tipo de santificação que hoje opera na nossa vida e que já estava lá no tabernáculo. Êxodo, capítulo 40. Êxodo, capítulo 40. Eu quero ler a partir do verso 1, rapidamente até o 9. Olha que coisa linda. O subtítulo aqui, é Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. E pendurarás o reposteiro
da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Então, amados, o tabernáculo, além de tipificar o próprio Cristo, ou seja, já é a manifestação de Cristo, a projeção de Cristo, lá no Velho Testamento, a gente também pode dizer com segurança, de que o tabernáculo tipifica, amados, a consagração que Deus realizou nas nossas vidas, nos separando, nos reservando para o uso dele, da forma como ele quer, quando ele quiser, o quanto ele quiser. E isto é a santificação do nosso passado, definitivo. Quando Deus te escolheu e me escolheu, foi, sabe, para sempre, amados. Deus não desiste de mim, Deus não desiste nunca de você e nunca desistirá. Amém? Abre lá, olha que coisa mais linda, né? Comigo, Jeremias 1,5. Esse tipo de escolha que eu estou te falando, sinta-se da mesma forma como Jeremias se sentiu quando ele ouviu isso de Deus. Ó, Jeremias 1,5. Todas as vezes que na tua vida você estiver tropeçando de alguma forma na qualidade de ser santo, abre lá em Jeremias 1,5 e entenda como você é importante para Deus. Diz assim, ó: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta para as nações. Se hoje Deus espera de mim e de você santidade, Ele começou uma obra na nossa vida de santificação antes mesmo de a gente ser formado no ventre da nossa mãe. Você é um projeto de Deus desde o começo dos tempos. Deus já te via, Deus já ansiava por você, Deus já te aguardava, Ele só estava esperando a plenitude dos tempos, para que naquele bendito dia em que você nasceu, se manifestasse nesse nascimento a consagração que Ele realizou na tua vida. Você nasceu separado para Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Há muitos amados que nascem consagrados a demônios. Você sabe disso. Há muitos filhos que foram gerados, sabe, queridos, em terreiros de umbanda, gerados com o propósito de ser usado pelo diabo. Há muitos que nasceram fadados à destruição e à morte, quando o teu choro ecoou naquela sala da maternidade, ecoou o choro de um consagrado. Os céus glorificaram o nome de Deus, porque nasceu um consagrado a Deus. Olha a importância que eu e você temos para Deus. Olha como o Senhor preparou, olha como o Senhor foi rico em detalhes. Olha como o Senhor protegeu. Querido, querida, no dia em que você nasceu, entenda, aquela sala, sabe, aquele ambiente, aquele lugar, estava impregnado de anjos, guardando a tua vida, guardando a vida da tua mãe, guardando já os teus dias que ainda não tinham sido vividos, mas já estavam contados por Deus, sabe? Foi um acontecimento o dia em que você nasceu, porque um santo deu a luz a este mundo. O processo da tua santidade, da tua santificação, começou com um propósito
específico de Deus na tua vida. O que Jeremias ouviu, pode ter certeza, há também, sabe, uma relação com a tua vida. Antes mesmo de você ser gerado, lá no ventre da tua mãe, antes que você saísse da madre, Deus diz, eu te constituí, eu te consagrei, aleluia. Você é separado de Deus. É por isso que o mundo te quer tanto. É por isso que o diabo quer tocar você. É por isso que o diabo quer ver você fora da casa do Senhor. É por isso que ele quer ver profanação na tua vida. É por isso que ele coloca diante de você tantos ressentimentos, tantas mágoas, tantos desejos. É por isso, sabe, que ele potencializa, sabe, o erotismo, sabe, a malícia, pecados sexuais, para ver se aquele que é nascido de Deus, ele cai diante disso, para que, nascido de Deus, ele morra para Deus nessa terra. E é por isso que a gente tem que lutar pela santidade nessa terra. Não se corromper diante de absolutamente nada. É buscar poder de Deus para vomitar aquilo que não presta, para desfazer as obras da carne, a fim de que aquele que projetou tudo em nossas vidas possa se gloriar e se alegrar com a nossa vida e ver que valeu a pena todo o investimento celestial em nossas vidas. Todas as vezes que nós vivemos neste mundo semelhante ao mundo, todas as vezes que nós nos tornamos amigos deste mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus, porque a palavra de Deus expressa, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E a amizade e inimizade aí simboliza, sabe, estar próximo de Deus ou longe, afastado de Deus. Então, amados, santificação é um processo que envolve consagração. Primeiro, Deus consagrou você a Ele. Agora você precisa se autoconsagrar a Ele. É confirmar a consagração que Deus fez de mim e de você. Em mim e em você. Agora confirmar com atos contínuos nessa vida. Confirmar essa consagração a Deus. Quando você rejeita o pecado. Quando você abandona o furor. Quando você vive uma vida desligada das concupiscências da carne, desligada das concupiscências dos olhos, desligada da soberba da vida. Quando você milita, sabe, contra o pecado, quando você rejeita o erro, sabe, você está confirmando diante de Deus e dos homens essa consagração. Todas as vezes que eu e você, como crentes nesta terra, caímos em pecado, nós, queridos, criamos zombaria do inferno diante do trono do Altíssimo. O inferno zomba dos céus. Todas as vezes que um crente, eu e você nesta terra, nos corrompemos diante do pecado, caímos diante de uma concupiscência, geramos em nós desejos, sabe, incontidos e incontroláveis. Todas as vezes que nós, sabe, agimos com desamor, com desafeto, todas as vezes que somos infiéis a Deus e aos seus estatutos, todas as vezes que nos tornamos infiéis àquilo que Deus constituiu para sermos fiéis, nós estamos gerando vergonha, tropeço e desonra. É muito sério. Há quem diga, mas é impossível ser 100% santo. É verdade. Mas, amados, não significa que eu não deva tentar ser. E aí que está o segredo. É combater diariamente. É lutar diariamente para sermos santos como Ele é santo. Você está entendendo isso? Vamos ficar de pé, são 9h30. Enquanto você se levanta, e eu procurei englobar as outras coisas nesses comentários, mas eu quero te dizer uma coisa, amados. Feche os seus olhos. Imagina uma dona de casa seletiva, que tem critérios para escolher. E ela vai a uma feira, e ela chega naquela feira, e ela vai comprar alguma coisa. Vai comprar tomates. Sabe, queridos, veja a figura desta dona de casa, que é criteriosa.
que seleciona o melhor, ela começa a escolher. E se a intenção dela é levar 10 tomates para casa, eu vou te dizer uma coisa. Ela terá mexido e olhado, analisado pelo menos 30 ou 40 tomates. Ela terá passado os seus olhos criteriosos, talvez por todos os tomates que estão naquela banca, mas a intenção dela era levar somente 10 para a sua casa. E ela então seleciona, olha, em cima, embaixo, por volta, e coloca dentro do seu saquinho, paga a mercadoria e leva para a sua casa. Mas eu vou te dizer uma coisa, queridos, por mais seletiva que ela tenha sido, por mais que ela tenha escolhido bem, ela não vai comer aquele tomate sem antes lavar muito bem aquele tomate. Você é assim. Nós escolhemos o melhor desta terra, mas para usar, nós, primeiro, limpamos, ajeitamos. Sabe, queridos, o Senhor Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para morrer na cruz do Calvário, padecer absolutamente todos os nossos sofrimentos, o peso de nossos pecados, o peso de todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si naquela cruz, para poder nos expor diante dos olhos do Pai, a fim de que nós fôssemos escolhidos por Ele. E Ele me escolheu, Ele te escolheu. Talvez você possa dizer, eu não sou um tomate, mas eu vou te dizer uma coisa, sabe, semelhantemente a um tomate escolhido por uma dona de casa, Deus te escolheu e levou para si. Deixou outros tantos fora dele, abandonou tantos outros para trás, e levou você, levou a mim, levou tantos crentes para que ele pudesse ser usado na hora certa. Santificar-se, queridos, é deixar-se ser lavado por Deus, é permitir-se ser manipulado nas águas pelo Senhor. É esse processo que o Senhor te chama nesta noite, sabe, para viver mais intensamente. Aleluia, feche os seus olhos. Diante disso, comece a orar. Nesse primeiro dia, sabe, comece a dizer, sabe, eu quero ser um vaso de bênção, eu quero ser, sabe, um vaso santificado. Comece a entender esse processo de consagração, sabe, comece a dizer, Senhor, eu quero ser respeitado por aquilo que sou, aleluia, eu quero ser honrado, eu quero andar separado de coisas profanas, Senhor, eu quero me dedicar a Ti, eu quero, Senhor, ser purificado, aleluia. Louvado seja Deus. Continua orando, igreja. Sabe, entra na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Vai orando. Nós vamos tocar algo aqui nessa noite. Nós vamos poder orar. E eu quero ler só um trechinho da Bíblia para você entender. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar por você. Mas eu quero, ao som deste instrumento ungido, e diante do teu coração quebrantado, e eu sei que você tem esse coração, senão você nem aqui estava, você não teria vindo para a igreja nessa noite, se você não tivesse o desejo de aprender de Deus. A palavra do Senhor diz, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. E protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e observares os meus preceitos,
também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Palavra tremenda do Senhor. Um sacerdote que estava com as suas vestes comprometidas com sujeira, mas não obstante a isso, ele estava diante do trono do Senhor. E a palavra de Deus diz que Satanás estava à sua direita e estava ali para se opor a ele. Amados, há uma relação entre trajes espirituais sujos e a presença muito perto de Satanás. Há uma relação íntima, estreita, entre a proximidade da oposição e do opositor, do caluniador, daquele que mata, rouba e destrói. Há uma relação entre estar próximo de alguém que, devendo estar com vestes santas, limpas, está com vestes sujas, comprometidas com erro. Roupa suja é porque diante da primeira sujeira não foi removida e tirada. Amados, quando nós como crentes nos acostumamos com o erro, nós deixamos de orar, nós deixamos de confessar pecados, nós começamos a deixar de chorar pelo erro, nós começamos a ter dificuldades de nos quebrantarmos diante dele, quase nada mais nos toca. E isso é um perigo, porque vamos acumulando coisas contrárias à nossa vida espiritual. Mas saiu uma ordem do trono: tirai a roupa suja, vestiu com uma roupa nova, limpa, uma nova roupa de sacerdote. E alguém ainda mais disse algo: coloquem um turbante sobre a sua cabeça, vestes novas, e uma coroa de autoridade é colocada quando a sujeira sai do crente. E um livre acesso para andar diante do trono de Deus é dada. E o Senhor disse a Josué: e eu darei ordem para que andes por este lugar, e aqui tenhas plena autoridade em tudo isto que está aqui. Esta visão estava no céu, era uma visão do próprio trono. Quando o crente se santifica, ele tem autoridade para se apresentar diante do trono de Deus. Ele tem autoridade não somente no mundo espiritual, mas ele tem autoridade na sua própria vida e onde quer que ele se manifeste. Santificação e santidade resulta em autoridade espiritual para defender o que é santo na tua vida. Fecha os seus olhos, uma estrofe, vamos louvar ao Senhor. Eu quero ser, diga isso, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser. diga isso com verdade agora. Eu quero ser um vaso novo. Fecha os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Aleluia. É um processo dolorido, amados, que exige coragem. De novo, eu quero ser. Diga isso com verdade agora.